Você está na vibe de Prometeu. Se você já se sentiu perdido ou deixado para trás pelos avanços tecnológicos ou por desconhecimento, esse podcast é para você. Hoje vamos continuar com o tema profissional da era digital. Esse é o 8º episódio de uma série que traz os artigos do blog Avisara que vão ajudar você na sua transformação digital e se tornar um profissional da era digital. Cada episódio traz um artigo diferente, com dicas, exemplos e recursos para você se atualizar e se qualificar nessa área. Então, não perca nenhum episódio dessa série incrível. No episódio de hoje vamos falar sobre um artigo muito interessante disponível no blog Avisara. O artigo se chama Pensamento Crítico: Como analisar, questionar e avaliar informações de forma lógica e racional e se tornar um profissional de destaque na era digital. Nesse artigo, você vai aprender o que é o pensamento crítico, para que serve, como funciona, quais são as vantagens, as características, as habilidades e as estratégias para desenvolvê-lo. Você vai ver também como o pensamento crítico pode te ajudar a se destacar no mercado de trabalho e na vida pessoal. Se você quer se tornar um profissional mais competente, um cidadão mais consciente e uma pessoa mais sábia, esse artigo é para você. Então, fique atento, aumente o som e prepare-se para escutar o resumo dos principais pontos abordados no artigo e, quem sabe, ter insights com eles. Antes de ir direto ao assunto, não esqueça de curtir o episódio. Vamos lá! Primeiro ponto: o que é pensamento crítico? O pensamento crítico é uma habilidade que envolve analisar, avaliar e interpretar informações e ideias de forma objetiva, lógica e racional. Ele requer a capacidade de questionar, argumentar, inferir, deduzir e solucionar problemas de forma sistemática e coerente. O pensamento crítico permite formar opiniões bem fundamentadas, tomar decisões melhores e se posicionar diante de diferentes situações. Um exemplo de pensamento crítico é quando você lê um artigo sobre um tema polêmico e, em vez de aceitar ou rejeitar as ideias do autor sem questionar, você procura entender o seu propósito, o seu ponto de vista, as suas fontes, as suas evidências, as suas conclusões e as suas implicações. Você também compara as ideias do autor com as de outros autores, com as suas próprias e com as de outras pessoas. Avalie a qualidade, a relevância, a consistência e a veracidade das informações e dos argumentos apresentados. Você também reflete sobre os seus próprios valores, crenças e preconceitos que podem influenciar o seu julgamento. E então forma a sua própria opinião baseada em critérios racionais e éticos, e a expressa de forma clara, precisa e respeitosa. Segundo ponto: para que serve o pensamento crítico? O pensamento crítico serve para vários propósitos, tanto na esfera profissional quanto na pessoal. O pensamento crítico ajuda a melhorar a compreensão e o aprendizado de diversos assuntos e áreas do conhecimento. Desenvolver a capacidade de análise, síntese, avaliação e aplicação do conhecimento. Aumentar a confiança, a autonomia e a responsabilidade pelo próprio pensamento. Aprimorar a comunicação, a argumentação, a persuasão e a negociação. Estimular a criatividade, a inovação e a solução de problemas complexos. Fortalecer o senso crítico, a consciência social e a cidadania. Um exemplo de como o pensamento crítico pode servir para esses propósitos é quando você participa de um projeto em equipe, que envolve a pesquisa, o planejamento, a execução e a apresentação de uma solução para um problema real. Nesse projeto, você precisa usar o pensamento crítico para buscar, selecionar, organizar e interpretar as informações relevantes sobre o problema e o contexto. Comparar, contrastar, integrar e criticar as diferentes fontes, perspectivas e abordagens sobre o tema. Propor, justificar, testar e avaliar as possíveis soluções para o problema, considerando os critérios, as restrições, os riscos e os impactos envolvidos. Comunicar, defender, negociar e revisar a solução escolhida, usando evidências, argumentos e linguagem adequados ao público e ao objetivo. Refletir, aprender, melhorar e compartilhar as experiências, os resultados e as lições do projeto. Terceiro ponto: como funciona o pensamento crítico? O pensamento crítico funciona por meio de um processo mental que envolve várias etapas, que podem variar de acordo com o tipo, o nível e a complexidade do problema ou da situação. As etapas básicas do pensamento crítico são: identificar e definir o problema ou a questão a ser resolvida ou respondida. Coletar e analisar as informações e as evidências relevantes sobre o problema ou a questão, usando fontes confiáveis, diversificadas e atualizadas.
Gerar e avaliar as possíveis soluções ou respostas para o problema ou a questão, usando critérios lógicos, éticos e práticos. Escolher e implementar a melhor solução ou resposta, considerando as consequências, os benefícios e os custos envolvidos. Monitorar e revisar a solução ou a resposta, verificando se ela atende aos objetivos, se ela é eficaz, se ela pode ser melhorada ou se ela precisa ser modificada. Um exemplo de como o pensamento crítico funciona por meio desse processo é quando você precisa escolher um curso superior para fazer. Nesse caso, você precisa usar o pensamento crítico. Identificar e definir o seu objetivo, o seu perfil, os seus interesses, as suas habilidades e as suas expectativas em relação à sua formação e à sua carreira. Coletar e analisar as informações e as evidências sobre os cursos, as instituições, as áreas, as profissões, o mercado de trabalho, as tendências, as oportunidades, usando fontes confiáveis, diversificadas e atualizadas. Gerar e avaliar as possíveis opções de cursos, considerando os critérios de afinidade, aptidão, qualidade, reconhecimento, acessibilidade e empregabilidade. Escolher e se matricular no curso que melhor atende aos seus objetivos, ao seu perfil e às suas condições, considerando as consequências, os benefícios e os custos envolvidos. Monitorar e revisar a sua escolha, verificando se ela está de acordo com as suas expectativas, se ela está te proporcionando o aprendizado e o desenvolvimento desejados, se ela pode ser complementada ou se ela precisa ser alterada. Quarto ponto. Quais são as vantagens do pensamento crítico? O pensamento crítico traz várias vantagens para quem o pratica tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Ele contribui para melhorar o desempenho acadêmico e profissional, pois facilita o entendimento, a memorização, a aplicação e a criação do conhecimento. Aumentar a eficiência e a produtividade, pois permite resolver problemas de forma mais rápida, fácil e econômica. Ampliar a visão de mundo e a cultura geral, pois permite conhecer e compreender diferentes realidades, contextos e pontos de vista. Desenvolver o senso crítico e a consciência social, pois permite identificar e questionar as falácias, as manipulações, as injustiças e as desigualdades que existem na sociedade. Aperfeiçoar o autoconhecimento e a autoestima, pois permite reconhecer e valorizar as próprias capacidades, limitações, potencialidades e interesses. Um exemplo de como o pensamento crítico pode trazer essas vantagens é quando você assiste a um filme, uma série, um documentário ou um programa de TV. Nesse caso, você pode usar o pensamento crítico para melhorar o seu desempenho acadêmico e profissional, pois você pode aprender sobre temas, conceitos, fatos, personagens, contextos históricos, culturais, sociais, etc., que podem ser úteis para os seus estudos ou para o seu trabalho. Aumentar a sua eficiência e produtividade, pois você pode aproveitar o seu tempo de lazer para exercitar o seu cérebro, estimular a sua memória, aprimorar a sua concentração, etc. Ampliar a sua visão de mundo e a sua cultura geral, pois você pode conhecer e compreender diferentes realidades, perspectivas, valores, costumes, crenças, etc., que podem enriquecer o seu repertório e a sua sensibilidade. Desenvolver o seu senso crítico e a sua consciência social, pois você pode identificar e questionar as mensagens, as intenções, as ideologias, as representações, as influências, etc., que estão por trás das obras audiovisuais, e como elas afetam a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Aperfeiçoar o seu autoconhecimento e a sua autoestima, pois você pode se identificar, se emocionar, se inspirar, se divertir, etc., com as histórias, os personagens, os conflitos, as soluções, etc., que são apresentados nas obras audiovisuais, e como elas se relacionam com a sua própria vida. Quinto ponto. Quais são as características de um pensador crítico? Um pensador crítico é alguém que possui e demonstra algumas características que o diferenciam de um pensador comum. Essas características são: curiosidade é a vontade de saber mais, de explorar, de investigar, de descobrir, de aprender, etc., sobre os assuntos que lhe interessam ou que lhe são relevantes. Ceticismo é a atitude de duvidar, de questionar, de não aceitar sem provas, de não se deixar enganar, de não se conformar, etc., com as informações e as ideias que lhe são apresentadas. Independência é a capacidade de pensar por si mesmo, de formar a sua própria opinião, de defender o seu ponto de vista, de não se submeter, de não se influenciar, etc., pela opinião dos outros. Humildade é o reconhecimento dos seus limites,
das suas falhas, das suas dúvidas, das suas incertezas, etc., e a disposição de admitir, de corrigir, de aprender, de melhorar, etc., com os seus erros e com os feedbacks que recebe. Honestidade é a coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz, e a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelas suas palavras e pelas suas ações, respeitando a si mesmo, aos outros e a verdade. Um exemplo de como essas características podem ser observadas em um pensador crítico é quando ele participa de um debate sobre um tema controverso. Nesse debate, ele mostra curiosidade ao pesquisar sobre o tema, ao ouvir os argumentos dos outros participantes, ao fazer perguntas pertinentes. Ele mostra ceticismo ao verificar as fontes, as evidências, as lógicas, as falácias, etc., dos argumentos que lhe são apresentados, e ao não se deixar levar por apelos emocionais, por autoridades, por tradições. Ele mostra independência ao expressar a sua opinião, ao sustentar o seu argumento, ao não se intimidar, ao não se manipular pela opinião dos outros. Ele mostra humildade ao reconhecer os seus pontos fracos, as suas lacunas, as suas contradições, e ao aceitar, agradecer, elogiar os pontos fortes, as contribuições, as correções dos outros. Ele mostra honestidade ao ser fiel ao seu pensamento, ao seu discurso e ao seu comportamento, e ao assumir as consequências, os benefícios e os custos da sua posição. Sexto ponto. Quais são as habilidades de um pensador crítico? Um pensador crítico é alguém que possui e desenvolve algumas habilidades que o capacitam a pensar de forma crítica. Essas habilidades são: observação é a habilidade de perceber, de atentar, de notar, de registrar os detalhes, as características, as diferenças, as semelhanças, etc., dos objetos, dos fenômenos, das situações que lhes são apresentados. Interpretação é a habilidade de compreender, de explicar, de traduzir, de significar os dados, as informações, as ideias, as mensagens que lhes são apresentados, usando o seu conhecimento prévio, o seu contexto, o seu senso comum. Análise é a habilidade de decompor, de examinar, de comparar, de contrastar, de relacionar os dados, as informações, as ideias, as mensagens que lhes são apresentados, identificando os seus elementos, as suas partes, as suas categorias, as suas funções. Avaliação é a habilidade de julgar, de criticar, de valorar, de ponderar, de classificar os dados, as informações, as ideias, as mensagens que lhes são apresentados, usando critérios, padrões, normas, regras que lhes são relevantes, lógicos, éticos. Inferência é a habilidade de deduzir, de induzir, de concluir, de prever, de generalizar, a partir dos dados, das informações, das ideias, das mensagens que lhes são apresentados, usando a sua lógica, a sua razão, a sua intuição. Solução é a habilidade de resolver, de responder, de decidir, de escolher, de implementar, a partir dos dados, das informações, das ideias, das mensagens, etc., que lhes são apresentados usando a sua criatividade, a sua inovação, a sua ação. Um exemplo de como essas habilidades podem ser usadas em um pensamento crítico é quando você precisa comprar um produto ou contratar um serviço. Nesse caso, você usa a habilidade de observação para perceber as características, as vantagens, as desvantagens, etc., dos produtos ou serviços que lhes são oferecidos. Você usa a habilidade de interpretação para compreender as informações, as propagandas, as avaliações, etc., que lhes são apresentadas sobre os produtos ou serviços. Você usa a habilidade de análise para examinar, comparar e relacionar os produtos ou serviços, identificando os seus custos, os seus benefícios, os seus riscos. Você usa a habilidade de avaliação para julgar, criticar e valorar os produtos ou serviços, usando critérios de qualidade, de preço, de garantia, de satisfação. Você usa a habilidade de inferência para deduzir, concluir e prever os resultados, as consequências, as implicações, de comprar ou contratar os produtos ou serviços. Você usa a habilidade de solução para resolver, decidir e escolher o produto ou serviço que melhor atende às suas necessidades, expectativas e condições, e para implementar a sua compra ou contratação. Sétimo ponto. Quais são as estratégias para desenvolver o pensamento crítico? O pensamento crítico é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio de algumas estratégias, que podem ser aplicadas em diferentes situações, contextos e áreas do conhecimento. Algumas dessas estratégias são:
Fazer perguntas é a estratégia de questionar, de indagar, de interrogar, de duvidar sobre os dados, as informações, as ideias, as mensagens que lhes são apresentados, buscando esclarecer, aprofundar, ampliar o seu conhecimento sobre eles. Buscar evidências é a estratégia de procurar, de verificar, de confirmar, de validar as fontes, as provas, os testemunhos, os exemplos que sustentam ou contestam os dados, as informações, as ideias, as mensagens que lhes são apresentados, buscando garantir, aumentar, diminuir a sua confiança sobre eles. Considerar perspectivas é a estratégia de reconhecer, de respeitar, de comparar, de contrastar, de integrar, de dialogar, etc., com as diferentes visões, opiniões, valores, crenças, interesses, etc., que existem sobre os dados, as informações, as ideias, as mensagens, etc., que lhes são apresentados, buscando compreender, enriquecer, diversificar, etc., o seu próprio pensamento. Um exemplo de como considerar perspectivas pode ser útil em um pensamento crítico é quando você precisa trabalhar em um projeto interdisciplinar, que envolve a participação de profissionais de diferentes áreas, com diferentes formações, experiências, conhecimentos. Nesse projeto, você precisa usar a estratégia de considerar perspectivas para reconhecer e respeitar as contribuições, as competências, as limitações, as expectativas de cada profissional envolvido no projeto, valorizando a diversidade e a complementaridade das suas perspectivas. comparar e contrastar as diferentes abordagens, metodologias, conceitos, teorias que cada profissional usa para analisar, avaliar e solucionar o problema ou a questão do projeto, identificando as suas semelhanças, diferenças, vantagens, desvantagens. Integrar e dialogar com as diferentes perspectivas, buscando construir um entendimento comum, uma visão ampla, uma solução inovadora, etc., que atenda aos objetivos, aos critérios, às restrições do projeto, de forma ética, eficiente e eficaz. Chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que você tenha gostado desse resumo do artigo Pensamento Crítico: como analisar, questionar e avaliar informações de forma lógica e racional e se tornar um profissional de destaque na era digital. Para ler o artigo completo, acesse o blog Avisara. O link está na descrição do episódio. Lá você vai encontrar muitos outros artigos interessantes e informativos sobre temas curiosos, extraordinários e inesperados. E não deixe de curtir, comentar e repassar o podcast para os seus amigos e familiares. Assim você nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e a levar o conhecimento para mais pessoas. Não seja deixado para trás. Na vibe de Prometeu, o conhecimento te liberta. Até a próxima!